Olá, meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, para a gente conversar. Que bom que nós temos essa oportunidade, mesmo que a gente não esteja lá no Alta de Souza, no IPCEP, todos juntos, né, no nosso núcleo espírita, mas ainda temos essa oportunidade de conversar e isso é muito gostoso. E hoje o nosso tema é a escravidão. Já pensou nos dias de hoje falar sobre escravidão? Será que tem ainda? Mas esse assunto está inserido no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, nas questões 829 a 832. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa oração ao nosso Pai Celestial. Vamos fechar os nossos olhos para podermos mentalizar o nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, que nunca nos abandona, nunca estamos sós, em todos os momentos, os mais difíceis e os mais alegres, Ele está junto a nós, porque nós todos temos um anjo guardião nos oferecido pelo Pai Celestial, pelo nosso amado Deus de bondade e amor, para que nunca estejamos sozinhos. Então, agradecer por esse amigo querido de todas as horas, agradecer pelas oportunidades que nos são dadas em cada momento da nossa existência, para que possamos evoluir, para que possamos crescer, fazendo bem, amando, perdoando e seguindo a nossa trajetória, rogando ao Divino Amigo que sempre nos abençoe, que sempre ilumine os nossos caminhos e que possamos juntos trilhar essa caminhada difícil, mas que com certeza haveremos de um dia agradecer a glória de ter participado dessa caminhada tão maravilhosa. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê a sua paz e vamos iniciar a nossa conversação, não é mesmo? Na questão 829 do Livro dos Espíritos, como acabei de citar, Kardec pergunta se haverá homens que estejam, por natureza, destinados a serem propriedades de outros homens. E os espíritos respondem: a escravidão, independentemente da forma em que se manifeste, é contrária à lei de Deus, porque é um abuso de força, mesmo quando faz parte dos costumes de um povo. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. E, segundo Joana de Ângeles, a definição de escravo é aquele que depende, sem escolha, submisso, com a liberdade tolhida, que está sujeito a um senhor. E ela acrescenta que a escravidão gera ódio, desejo de vingança, promove a injúria e a traição. Claro, não é? A pessoa ser escravizado deve dar uma revolta muito grande, deve mexer com todo
o brio, a dignidade do ser humano, porque nós fomos feitos para sermos livres. Deus nos dá essa condição, porque a lei de liberdade é uma lei divina. E então, como uma criatura pode escravizar outra criatura, né? Mas, meus irmãos, existem várias formas de escravidão. Tem umas escravidão que tem algumas que são procuradas por nós mesmos. Nós mesmos buscamos esse tipo de escravidão quando usamos drogas alucinógenas. Que essas drogas são responsáveis pela dependência tanto orgânica quanto emocional. Dependência dessas substâncias que dominam a vontade do homem e o reduzem a uma condição inferior. Eles ficam dominados, escravizados. Ainda mais existem os escravos do álcool, do fumo, do sexo em desequilíbrio, do jogo, da usura, que também são agentes de escravidão muito cruéis. E que milhões de vidas são levadas, são destruídas por conta desse tipo de escravidão que a pessoa mesmo escolhe. Mas Joana segue acrescentando que existem escravos do luxo, do poder, da ambição desmedida. E essas criaturas, elas se comprazem nessa submissão. Vejam isso, não é? E nós realmente observamos que essas pessoas são prisioneiras dessas situações vividas, não é? Nesta ilusão de poder, de riqueza, de compras em excesso. E quando elas perdem esse tipo de ilusão, não é? Porque nada que temos aqui levaremos, e muitas vezes já perdemos aqui quando estamos ainda encarnados. Então essas pessoas enlouquecem, porque elas não aceitam essa perda e sofrem assim desmesuradamente. Mas também existem aqueles que são escravos da afetividade doentia. Eles se fazem prisioneiros de seus supostos amores. Ou ainda, o que é pior, encarceram os seus entes amados nas grandes paixões violentas. E aí, meus irmãos, é que vemos nos noticiários dos jornais as manchetes estampando a mortes trágicas de pessoas que são vítimas desses comportamentos desvairados, dessas criaturas que matam suas esposas, seus filhos, seus maridos, porque dizem que não podem viver sem aquela pessoa. Quer dizer, são pessoas escravas desse sentimento, assim como querem escravizar as suas vítimas aquele sentimento que eles deturpam, que eles confundem com amor, que é o sentimento mais nobre que existe, com essa paixão desgovernada que vai terminar proporcionando um desastre tanto para ele quanto para os seus ditos amados, porque eles não querem enxergar a vida, a situação e as coisas de outra maneira. Não aceitam de forma alguma que aquelas pessoas possam seguir seus caminhos sem que lhe pertençam.
Mas como ninguém pertence a ninguém, não é? Então, eles não se conformam. E no Livro dos Espíritos, na questão 907, os espíritos dizem a Kardec que a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem, ou seja, o princípio que dá origem à paixão, foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E Alberto Almeida, numa de suas palestras, ele esclarece isso de uma forma muito bela, como só ele sabe narrar, mas eu vou tentar passar para vocês, porque ele diz que a paixão é assim, como um cavalo, um corcel que nós temos e que nós somos o condutor do animal. Então, nós montamos o animal e o conduzimos pacificamente para o lugar onde nós queremos ir, para o destino que nós o encaminhamos, que o nosso livre-arbítrio nos leva. Ele segue manso, suave. Mas quando o cavalo, a montaria, perde aquelas rédeas que o condutor o domina, eles saem disparada como um cavalo selvagem e o condutor não consegue mais dominá-lo. E ele vai levar o seu dono, o seu condutor, para onde ele quiser ir, sem que o condutor consiga mais freá-lo, desviá-lo, pará-lo. E aí ele diz que é exatamente assim. A paixão é o cavalo e o condutor somos nós que, quando conduzimos a paixão de uma forma equilibrada, vai nos levar a grandes realizações. Muito importante estarmos apaixonados por qualquer coisa, porque realizamos muitas coisas maravilhosas quando estamos apaixonados, não só uma paixão entre um homem e uma mulher, não só uma paixão entre dois seres, mas para qualquer coisa. Mas quando essa paixão se torna desvairada, que nós não conseguimos mais controlá-la, aí sim é que está o abuso, a forma negativa da paixão. E muitos maridos embrutecidos, não é? Eles fazem de suas esposas suas escravas, mantendo sobre o seu domínio, e o domínio de uma brutalidade. E essa forma, né, de agir, esses homens, eles querem ser servidos de uma forma muito animalesca e dominam a mulher pela sua fragilidade, pelo seu medo, pela sua dependência financeira, pelos filhos, muitas vezes criancinhas pequenas que ainda tem, e a mulher fica com medo. Ela fica com medo daquele temperamento violento e que ela possa sofrer as consequências de seus filhos também. Então, elas continuam vivendo nesse martírio, tanto íntimo quanto físico, né? E então, preferem ficar caladas, o que é um erro, mas não vamos julgar, porque cada um é que sabe, cada um é que está vivenciando o seu momento, as suas dificuldades, mas que, se elas tomarem as rédeas da sua vida,
elas poderão sair dessa situação, não é? Para isso existem as leis humanas. Mas o homem, meus irmãos, não desiste de escravizar o seu próximo. Em pleno século XXI, existem muitas formas de escravidão, como nós já dissemos, e que as leis nacionais e internacionais, elas têm tentado, né, vem tentando libertar esses escravos do mundo, procurando engrandecer o homem. E no Fantástico, para ilustrar o que nós estamos falando, saiu uma matéria no dia 22 de dezembro de 2020, com o título Mulher é libertada após 38 anos em condições de escravidão, lá em Patos de Minas, em Minas Gerais. E é um caso de Madalena. Madalena, ela esclarece que, ainda criança, com 8 anos de idade, ela, muito pobre, ia pedir auxílio nas portas das residências e que um dia bateu numa residência e uma professora, a senhora Maria das Graças Milagres Medeiros, disse a ela: eu não vou lhe dar o pão, você vem morar comigo. Foi na casa da mãe de Madalena, pediu a criança para ser adotada. A mãe tinha 9 filhos e não tinha como criá-los direito, não é? Então, concordou com a adoção, mas essa adoção nunca foi formalizada. E Maria Madalena foi viver na casa de Maria das Graças, mas quando chegou lá, viu que não era uma adoção na realidade. Ela passou a cuidar dos filhos de Maria das Graças, com apenas 8 anos de idade, a fazer os trabalhos domésticos, sem direito a sair para brincar, a sair dentro de casa, e nem ter contato com a família de origem. Então, depois de 24 anos que ela estava na casa de Maria das Graças, o filho dela, Dalton Ribeiro, ele casou e a mãe deixou que ele levasse Madalena para servi-lo. E ela continuou naquelas mesmas condições de sofrimento. Não tinha um quarto bem pequenininho, cheio de tralhas, de produtos de limpeza, vassoura, rodo, e a caminha dela não tinha janelas, não tinha ventilação. E então houve uma denúncia e o senhor Humberto Monteiro Camasmi, que é o auditor fiscal do Ministério Público do Trabalho, ele revelou as condições em que em que Madalena vivia. E em depoimento do senhor Dalton, ele disse que a escolha de dormir nesse quarto pequeno foi de Madalena mesmo. E na entrevista, realmente, ela disse que não queria, preferia ficar no quarto pequeno, apertado, do que ficar lá no quarto maior e perto, próximo da família, que ela disse que não aguentava, não suportava mais eles, que ela era muito mal tratada, porque eles simplesmente a tratavam com desprezo, e ela disse que não suportava mais. Mas que, além do homem, sim, aí Dalton afirmava que ela afirmou que ela não fazia parte da família dele, que ele não a considerava empregada. Em 2001, o tio da esposa de Dalton, já idoso, Dalton fez com que Madalena aceitasse o casamento para
com esse tio da esposa dele. Mas ela nunca chegou a morar junto, não saiu de casa. E ele, como era ex-combatente das Forças Armadas, já idoso, morreu pouco tempo depois. Só que ele deixou 2 pensões no valor de R$ 8.000, mas que Madalena jamais viu esse dinheiro e nem sabia da existência dele. Por quê? A conta bancária de Madalena, que ela precisou ter para receber esse dinheiro, só quem tomava conta, né, quem mexia era Dalton. E Dalton dava 200 a 300 reais por mês a Madalena para que ela suprisse algumas de suas necessidades. Só que se ela acabasse o dinheiro e ela precisasse comprar um sabonete, no outro mês ele descontava o dinheiro dela. Então, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho por submeter uma pessoa à condição análoga à escravidão e tráfico de pessoas. E Maria das Graças, a sua mãe, também provavelmente vai ser responsabilizada. E agora Madalena está vivendo num abrigo para mulheres vítimas de violência. Então, vemos essa matéria eu trouxe apenas para ilustrar aquilo que está acontecendo em muitos lugares. Também que outro tipo de escravidão que as leis de muitos países estão se esforçando para abolir e incriminar os culpados é a escravidão de mulheres e crianças, sobretudo no tráfico de prostituição, em que essas pessoas são enganadas com promessas de bons empregos e então eles são iludidas e levadas para outros países. E no caso das crianças, muitas vezes são raptadas e levadas tanto para a prostituição como para o trabalho infantil, escravizando essas pessoas, dizendo que elas devem não sei quantos mil e só podem sair dali quando quitarem a sua dívida, que nunca consegue ser quitada. E nós vemos também outras reportagens, mas muita gente já sabe da existência desse tipo de escravidão e, para não me alongar, não vou discriminar mais. Então, foi divulgado pela Fundação Wake Free o Índice Global de Escravidão em 2018, só que os dados são referentes a 2016. Mas os números são, assim, assustadores realmente, porque, segundo essa organização, cerca de 40.300.000 pessoas seriam vítimas da escravidão moderna, como eles chamam. No mundo inteiro. Destas, 15.400.000 são mulheres que vivem em casamentos forçados. Terrível, não é? E 24.900.000 são pessoas que realizam trabalhos forçados. A prevalência de mulheres que se encontram nessa situação é terrível, assustadora, porque elas correspondem a 71% das vítimas de escravidão moderna, enquanto os homens respondem apenas por 29% desse cálculo. E a organização, essa que estamos nos referindo, define as seguintes práticas como escravidão moderna. É o trabalho forçado, a servidão por dívida, o casamento forçado, o trabalho infantil e outras formas de trabalho escravo ou análogo ao escravo. No Brasil, são quase 370.000 pessoas.
Mas eles dizem que numa escala de 0 a 100, o Brasil aparece com 56,85%, 56,85% no quesito resposta governamental à prática. O que seria isso? A prática, quando há serviço de apoio às vítimas, criminalização dos infratores e outras políticas adotadas. E o relatório diz ainda que, se for levado em conta o PIB per capita, a atuação do Brasil no combate à escravidão moderna merece destaque. Diz ainda a ONG que as Filipinas, a Geórgia, o Brasil, a Jamaica e a Albânia estão fazendo grandes esforços, apesar de terem relativamente menos recursos que os países ricos. E o presidente dessa fundação, da Wake Free, o nome dele é Andrew Forrest, não sei pronunciar muito bem, diz que a escravidão é repugnante, mas totalmente evitável. Diferentemente de grandes epidemias mundiais, como a malária e a AIDS, a escravidão é uma condição humana criada pela própria humanidade. E é preciso acabar com ela, não permitindo que as gerações futuras cedam a essa prática hedionda. E ele é empenhado realmente em acabar com essa prática, porque ele disse que até 2030 ele quer, com a ajuda de todos os governos dos 161 países que ele está trabalhando e lutando, pesquisando sobre esse fator, esse tipo de escravidão, ele quer ter sanado, acabado com esse tipo de situação tão deprimente para a humanidade. Mas, meus irmãos, existe também uma outra forma de escravidão. E a nossa libertação depende, sabe de quem? De nós mesmos, exclusivamente de nós. Trata-se da escravidão dos nossos próprios vícios. E agora eu estou falando dos vícios morais. E os vícios morais, eles são muito mais escravizantes do que os vícios orgânicos. E a sua erradicação, a sua libertação é muito mais dolorosa e difícil. Por quê? Porque levamos milhares e milhares e milhares de anos só construindo, só desenvolvendo, só criando hábitos nocivos, que é o que faz os vícios. Porque valorizávamos muito o nosso ego. Construímos o nosso ego em cima de atitudes negativas. Por quê? Porque o desenvolvimento do egoísmo, do querer o melhor para si, achando que o mundo girava em torno de cada um de nós, querendo a supremacia das coisas para nós, de forma que fomos desenvolvendo as paixões grosseiras, o vício do orgulho, vaidade, egoísmo, interesses, tudo o que hoje nós queremos nos libertar. E encontramos uma dificuldade tremenda. Porque a forma
como sempre lidamos com o próximo, foi aquela forma de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E agora fica difícil olhar primeiro para o próximo. Não é? Fica difícil realmente. Mas é impossível? Não, nada. Nada é impossível. Tudo que desejarmos para o bem nos é possível. Trabalho? Vai dar. Já está dando, não é? Já está dando, porque quanto tempo nós temos vontade de sermos criaturas melhores? Quanto tempo estamos dizendo, eu quero aprender a amar, eu quero ser tolerante, eu quero ser boa, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Ai, que coisa linda, maravilhosa, não é? Nós queremos, mas queremos mesmo com vontade? Ou a nossa fala é apenas fala e não atitude? Não é? Nós precisamos lembrar que quando nós queremos uma coisa, nós precisamos ter foco. O foco precisa estar 100% ligado. Ligado assim, antenado. Quando nós dizemos assim, eu queria tanto ser uma pessoa melhor, eu queria tanto já ser uma pessoa mais evoluída, eu queria tanto conhecer a mim mesma. Tudo isso requer muito trabalho, muita dedicação, porque o tempo que nós levamos angariando para nós mesmos esses vícios, essas paixões, essa parte negativa, não vai ser com um mês, não vai ser com 10 anos, não vai ser com uma encarnação que nós vamos construir o homem novo que nós desejamos ser. Mas se nós não começamos aqui e agora, aí, ó, vamos embora para o planeta primitivo e gerações e gerações se passarão. Mas se nós desejamos realmente seguir Jesus, o trabalho é árduo, mas não é desesperador, não é infeliz, não é doloroso, mas um doloroso benéfico. Sabe aquela coisa quando a gente faz algo em benefício de alguém e que nós, com esse benefício, perdemos alguma coisa que nós queríamos muito? É uma dorzinha, mas o benefício que a gente fez é muito mais gratificante. Então, nos libertarmos da escravidão dos vícios é só nos empenharmos com foco. Eu quero, eu desejo, eu vou conseguir e eu vou passar todo o tempo da minha vida focando nisso. Ah, Diana, então é para parar de trabalhar, parar de me relacionar com as pessoas, parar de me divertir? Não, você pode estar onde quer que você esteja. O bom é isso, porque ele, ó,
ele nos dá segurança para isso, quando aqui está ligada nele. A gente pode estar no meio de pessoas totalmente desconectadas dessa nossa realidade, dessa nossa vontade. Pessoas que estão totalmente voltadas para as coisas da matéria, mas que nós podemos estar no meio deles sem nos contaminar, né? É preciso a gente compreender as coisas de Deus de uma forma mais profunda, mais transcendente. Quando nós realmente queremos uma coisa, desejamos com todo o ardor do nosso coração, nós podemos estar em todo canto, mas o nosso pensamento, as nossas aspirações não param. Aquilo que a gente mais deseja no mundo faz parte cotidiana dos nossos pensamentos, das nossas ideias, da nossa lembrança. Isso é foco, isso é canalizar aquilo de que desejamos para um objetivo. Então, orar, prestar atenção, vigiar, analisar, ler, estudar nós mesmos, estudar a doutrina, nos prepararmos para uma mudança, para quando vier aquela tentação do vício que nós temos, nós estarmos mais preparadas. Claro, a princípio tudo é muito, muito difícil, mas quando o nosso objetivo vai ganhando aquela força, aí então vai se tornando mais corriqueiro. Acostumamos-nos a direcionar para aquilo. E Deus, Ele não dorme, Ele não descuida da gente, Ele não descuida nem daqueles que não querem nem saber dele. Imagine quando nós temos esse objetivo. Quando nós dizemos, eu vou modificar-me, eu não quero mais reagir de forma negativa, eu não quero mais ser egoísta, pensar só em mim e esquecer as pessoas que estão ao meu redor, eu não quero ser intolerante, sem compreender os limites, as fraquezas do meu próximo. Então nós criamos um ambiente, uma atmosfera psíquica em torno de nós para vivenciarmos cotidianamente aquilo que desejamos. Foco no nosso objetivo, oração, vigilância, meditação, e aí o processo vai se iniciando e dando sequência sem que esperemos que isso se resolva rapidamente. Não, porque o crescimento espiritual, ele não é... O crescimento espiritual é longo, mas o importante é fazermos o que Kardec diz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para transformar aquilo que tem de negativo em positivo. O esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não é? Então,
Vamos cair? Vamos cair muitas vezes. Ai, meu Deus, caí de novo, errei. E vamos levantar, e vamos construir, e vamos nos alegrar, porque nós estamos nesse patamar de querer ser melhores. Não importa quanto tempo a gente vai levar, não importa a dificuldade, o que importa é o desejo, é a vontade, é a determinação, certo? Vamos tentar? Eu e você? Vamos! Desse modo, devemos nos esforçar cotidianamente para renovar nossa própria atitude mental, fixando em nós mesmos comportamentos alinhados com o bem. E Haroldo Dutra Dias diz, em uma live que ele nos ofereceu, ao ser interrogado por uma jovem sobre como poderemos modificar um pensamento negativo para nos alinharmos em pensamentos positivos. Aí ele disse, foi uma pergunta muito boa essa. E eu lhe pergunto o seguinte, disse ele. Nós, hoje em dia, todo mundo faz o quê? Dieta para o corpo, não é? A dieta está assim, bombando, como todo mundo fala. Todo mundo quer estar com o corpo mais saudável, mais elegante. E as pessoas desejam, uns fazem dieta de massas, né? Nada de comer massas. Outros fazem dietas de doce, não vou comer doce. Outros fazem dietas de refrigerantes, sal e por aí vai. Então vamos comer verduras, frutas, que é tudo muito saudável, fazer exercícios, não é? Então nós teremos um corpo mais saudável, mais organizado, menos gordura. E ele pergunta, e por que é que nós não fazemos dieta para o nosso espírito? Dieta para o espírito? Como é isso, né? Aí ele esclarece que precisamos observar do que estamos alimentando o nosso espírito. Aí ele diz assim, o que é que você anda assistindo na televisão? Quais programas? Quais filmes você assiste na TV? Quais são aqueles filmes que você escolhe na Netflix, na Amazon? Quais são? Com que você está alimentando o seu espírito? Com que tipo de programa? Com que tipo de filme? E os livros? Quais são os tipos de livros que você lê? Aí ele diz que livros existem que deprimem a alma. Quando nós acabamos de assistir um programa, um filme, ou ler um livro, nós ficamos deprimidos ou com as emoções contraditórias, desarmonizadas. Porque existem filmes e livros edificantes que promovem o nosso bem-estar, que nos faz enxergar o bom, belo, que nos torna pessoas mais alegres, mais felizes, e outros que nos deprimem. E então ele diz assim, o que é que você faz ao se levantar? Ele diz assim, eu quando acordo, todos os dias, a primeira coisa que eu faço é orar. Nem levanto da cama. Deitado mesmo, estou ali, oro a Deus.
agradecendo aquela noite, agradecendo tudo de bom que eu tenho, meus filhos, minha família, seja a família que tiver, foi Deus que lhe deu essa família, então é a família que você precisa. Depois ele diz que faz uma pequena meditação. E só assim ele se levanta para a vida. Mas aí ele dá outras orientações. Ele diz, para alimentar o espírito, nós precisamos, além de tudo isso, colocarmos uma música dentro da nossa casa, uma música que nos alegre, uma música que nos inspire coisas boas, que nos empolguem, que nos dê alegria. Músicas que não sejam aquelas coisas barulhentas, que não deixam a pessoa afogueada. Músicas que deixam a pessoa embevecidas. Tem tantas, tem para todos os gostos. E ler mensagens, disse ele. Leiam mensagens edificantes. Peguem livros de mensagem que prepare o espírito para o cotidiano, para a vida. Ele disse que dessa forma nós estaremos alimentando o nosso espírito, de forma que os nossos pensamentos serão muito mais edificantes. Que é porque nós fazemos tudo ao contrário. Quando a gente alimenta o corpo com gorduras e massas e açúcares e demais, o que acontece? O corpo não fica pesado, gordo, todo doído, não faz exercício, não come saladinhas, não come frutas. Então o corpo vai ficando entrevado. Assim mesmo é o espírito. O espírito precisa de exercício. E o exercício do espírito é esse. As verduras e as frutas do espírito são essas, que o faz ficar mais alegre, mais saudável, mais prazeroso, não é? Então não vai ficar cabisbaixo, não vai ficar cheio de negatividade. E é necessário que a gente faça isso cotidianamente, diariamente. É um exercício. Tudo aquilo que a gente quer construir, a gente não constrói se não exercitarmos diariamente. Né? Então, para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler uma mensagem de Joana, que ela diz nesse livro Viver e Amar, né, psicografado por Divaldo, que ela fala que há uma escravidão liberdade, resultado de livre opção da criatura, que trata-se da escravidão a Cristo por amor. Quem o conhece e o ama, entrega-se a ele com dedicada fidelidade, buscando respirar-lhe o clima psíquico no serviço de crescimento para Deus. Aquele que se lhe submete não deseja liberdade, porque escravidão com ele é vida em abundância. Se já consegues incorporar Jesus aos teus pensamentos e hábitos, olha aí, entendendo-lhes as diretrizes e amando sem esforço, este escravo dele, por livre opção, perdendo o mundo, porém ganhando a paz, já que o salário do pecado é a loucura, enquanto o soldo, a recompensa do serviço, é a paz.
Não é lindo isso? Então, meus irmãos, nós estamos com tudo nas nossas mãos. Só falta querer, se esforçar, perseverar, amando, com coragem, com alegria, com vontade. Vamos orar? Mestre querido, Jesus amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade do trabalho. Obrigada, Senhor, pela ajuda espiritual constante dos nossos anjos, guardiães, protetores, que estão sempre conosco. Muito obrigada, Jesus. E que a tua luz, Senhor, possa envolver toda a nossa amada terra, levando, Jesus, a cada coração um pouco da tua fagulha de amor, da tua luz, do teu amparo, do teu consolo, Senhor, para esses corações que ainda se encontram em dor e sofrimento, desesperados. Sê, Senhor, para ele a tua paz. Dê, Senhor, as tuas bênçãos, distribui as tuas bênçãos a todos nós que tanto necessitamos de ti. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós.